Já faz um tempo que eu falo sobre a importância de trabalhar o emocional antes de aprofundar no espiritual. A criação em si, toda a criação é espiritual, mas nós temos uma questão de padrão vibracional e até de oscilação vibracional. A oscilação, nós temos a luz e a vibração, o som. A criação acontece entre a união do feminino e o masculino. Aí nós temos o filho, a criação. Pai divino e mãe divina. As emoções estão conectadas ao nosso subconsciente e ao nosso inconsciente também. Subconsciente nós temos primeira dimensão e inconsciente segunda dimensão. As emoções fazem parte do sétimo sentido, que é a memória celular. Então, nós trabalhamos aquilo que está gravado nas profundezas da nossa mente. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Nós agimos por impulso. O agir por impulso é o instinto, é o inconsciente. As feridas emocionais, quando nós não queremos aceitar, quando dói muito e vestimos máscaras, distorcem a realidade, distorcem a percepção do nosso eu, da nossa autoimagem e também do resto da criação. Por isso que é algo muito pessoal quando nós vamos falar sobre espiritualidade. Vai muito da sua experiência com Deus, aquilo que você já vivenciou. E aqui entra uma complexidade, porque existem seres que se veem como deuses, mas no sentido de querer controlar, de querer manipular. E esse processo é tão profundo, porque a ferida do abandono, que nós temos a máscara do dependente, quer ser reconhecido por Deus, porque ele vê como... Ele sente uma falta do divino, ele sente o abandono de Deus. Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Então, quando uma pessoa com a ferida do abandono escuta uma mensagem de Deus, ou números repetidos, horas iguais, e ela se vê como importante, essa pessoa tem uma tendência a se conectar muito profundamente com esse alimento externo. A pessoa tem uma tendência a ser guiada pelo externo, por conta dessa necessidade de reconhecimento. Então, essa pessoa pode ter uma necessidade de que Deus faça as coisas por ela. Ela espera pelo destino, ela espera pela justiça divina. E aqui entram situações mais profundas ainda de abuso. As pessoas que passaram por abuso têm uma tendência a não respeitar os próprios limites, a se auto-abandonar. Até porque o abuso, seja psicológico ou físico, foi uma invasão dos limites dela, dos limites individuais. E a pessoa que tem os seus limites invadidos pode sentir muita raiva, a ponto de chegar ao ódio. E essa raiva ou esse ódio pode gerar vingança. Aí é que entra ver Deus como um vingador, aquele que vai fazer justiça, aquele que vai fazer mal à pessoa que fez mal para ela. Fazer mal para o abusador, fazer mal para alguém que mentiu para ela. E isso gera mais incoerência, mais miasmas e mais distância de si mesmo. Então, para ajustar essa ferida do abandono, aprender a lidar com ela, aprender a lidar com a dependência, o ponto de início é o autoamor, é se alimentar de amor próprio.
é buscar esse alimento interno. Deixar o reconhecimento externo um pouquinho de lado, deixar de buscar a validação e se autovalidar e se autocuidar. Celebrar as pequenas conquistas internas. Voltar para dentro, que é o que nós chamamos de resgate do divino feminino. Voltar a se alimentar na fonte criadora através do ponto de refluxo, de retorno ao centro. E aqui nós temos alguns paradigmas, e um deles é a cooperação. É como a unidade, a fonte criadora se manifesta. Porque em termos, em partes, realmente Deus se manifesta na nossa vida através dos fractais. Então, tem ajuda, tem apoio divino. As coisas vão se encaixando. Essa é uma união entre o interno e o externo. Mas na questão da ferida do abandono, é realmente a pessoa não querer fazer a parte dela, esperar que o outro faça, não reconhecer Deus dentro de si, a força dentro de si de recuperação, de renovação. A pessoa espera ser amada pelo outro e não se ama, e tem dificuldade de se amar, se vê como inferior, se vê como incapaz. Então, realmente, nós temos uma linha tênue entre confiar que a provisão vai chegar, mas também fazer a nossa parte. E nós sermos satisfeitos com aquilo que nós temos hoje. A ferida do abandono nos leva a uma percepção de que nós não temos o que nós precisamos. Sempre está em falta, está sempre desejando o que é do outro. Por exemplo, nem sempre, mas muitas vezes nos levam a isso, a querer o que é do outro. Parece que a casa do outro é melhor, o emprego do outro é melhor, o carro, o namorado, a esposa. Então, isso está gerado a insatisfação. Agora, quando nós estamos satisfeitos com o que nós temos e temos uma vontade de crescer e fazer novos projetos, e nós sabemos que a unidade coopera para que as coisas aconteçam, é diferente. Ficar só no externo gera desequilíbrio. E da mesma forma, ficar só no interno também gera desequilíbrio. Quando nós temos dificuldades de nos conectarmos aos outros, de comunicar as nossas necessidades, comunicar a nossa verdade. Isso também vai nos fazer mal. O nosso corpo está em uma região, que é o universo harmônico mais denso. Então, nós temos um jeito de lidar com essa situação. Nós temos, vamos colocar assim, questões sociais. Questões sociais. Nós estamos inseridos em uma sociedade. Então, só apontar o dedo e falar que a sociedade é opressora e que o governo é opressor e que isso não está funcionando, não vai resolver. Não vai resolver querer se isolar, porque o isolamento, ele nos prejudica também.